fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio-nos, Cristo. Rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima. rogai por nós, São Bento e São Nobre. rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vou fazer aqui, a gente vai tratar das aparições, então, de Nossa Senhora de Fátima, nos diferentes contextos, né, em diferentes aspectos. E eu vou fazer aqui, antes da palestra do professor Marcelo, que propriamente vai tratar da questão histórica das aparições, uma breve introdução à palestra dele e uma breve introdução ao tema, né? Eu vou comentar o contexto histórico das aparições, né? Então, a mensagem de Fátima, né, as aparições de Fátima, elas são, sem dúvida, um tema muito importante para que nós filhos aí do século XX, filhos em vários sentidos, a maioria deles nascidos no século XX, outros filhos daquilo que se fez no século XX, que nós voltemos os olhos para Fátima, né? Na segunda aparição, depois da primeira, lógico, a primeira foi exclusiva para as crianças, 3 crianças de Fátima, teve uma senhora que era muito doente, chamava Maria, né? Ela é conhecida como Maria da Capelinha, e ela queria muito ir ver Nossa Senhora de Fátima, que tinha se dito que ia aparecer sucessivas vezes, né? Nossa Senhora ia fazer as aparições sempre no dia 13, né, que ela ia aparecer em julho. E o marido dela argumentava com ela, mas você está doente, né, para que você vai fazer lá? E ela foi uma das 50 pessoas que esteve na segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima. E ela vai dar o argumento que vai convencer o marido. Mas se nos dissessem que o rei ia lá, ninguém ficava em casa a ver se o via. Dizem que vem Nossa Senhora e não haveremos de fazer por a ir ver, né? Então, Nossa Senhora vem e a gente não vai ver. O que valia para ela, vale para a gente também, né? Vale para a gente. Por quê? Porque essa aparição foi uma aparição muito diferente das outras. Essa aparição, ela não se compara à aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela não se compara, num certo sentido, à aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Porque, diferente dessas outras 2 aparições, ela não foi uma aparição particular. Ela é uma aparição, por várias características que vão ser citadas aqui, que se fez para a igreja, né? Ela não é uma aparição para a santificação pessoal daquelas crianças, é uma aparição que queria fazer eco para a igreja. E por isso que Nossa Senhora preparou ela de uma maneira muito especial, né? A mensagem de Fátima, diferente dessas mensagens de várias aparições que vêm, pseudo-aparições que vêm depois de Fátima, que são 40 mensagens, 1000 mensagens, 120 mensagens, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima se deu em uma só das aparições, né? A mensagem fundamental. Lógico que Nossa Senhora vai falar com os pastorzinhos em todas as aparições, mas a mensagem ela veio na do meio, né? Na aparição de julho. E nessa mensagem, que é uma só, né, ela foi precedida por 2 aparições que prepararam toda a cena, fizeram com que na aparição de julho tivesse um número de milhares de pessoas lá, que de alguma maneira também percebiam a presença de Nossa Senhora, alguns por um pequeno zunido, algumas pela visão de uma pequena nuvem, por alguns sinais, né? E depois ela vai se confirmar com um grande milagre, um estrondoso milagre, né? Um milagre visto a quilômetros de distância. Não foi só para aqueles que estavam ali em Fátima, mas para aqueles que... o milagre do sol, ele foi visto por pessoas que estavam a dezenas de quilômetros, viram o que aconteceu no milagre do sol em Fátima. Então, tanto essa preparação quanto essa conclusão posterior, elas serviram para dar eco, para dar voz àquilo que aconteceu em Fátima, né? O que essa senhora falou, né? Se Nossa Senhora, se o rei fosse aparecer, a gente ia. E se Nossa Senhora aparece, a gente não vai ver o que ela falou? Porque o eco de Fátima chega até nós, né?
as mensagens que não eram mensagens particulares para aquelas crianças, né? Elas nos tocam diretamente. Elas são mensagens para a igreja e são mensagens particulares, particularmente para aqueles que estão vivos, que passaram por esse século tão desastroso que é o século XX. Né? O padre, quando o prior de Fátima, quando ele foi fazer uma averiguação com as crianças, ele vai dizer, né? Isso aqui acho que foi na segunda, foi antes do segredo, dos 3 segredos. Ele vai dizer, não é possível que Nossa Senhora viesse do céu à terra só para dizer que se rezasse o terço todos os dias. Costume, aliás, quase geral na freguesia, né? Então tem que todo mundo reza o terço. Essa senhora tão importante, de maneira tão tremenda, vai vir do céu da terra para dizer para a gente rezar o terço, se isso que é um costume da nossa freguesia. Essa importância do terço, sem dúvida, né, é um dos pontos principais da mensagem de Fátima e permanece. Porque se na freguesia de Portugal, do começo do século XX, se rezava o terço, a nossa freguesia, né, se afastou enormemente da reza do terço. Então, a oração do terço, pedida reiteradamente em todas as aparições de Fátima, é sem dúvida um ponto central e um ponto muito importante. Mas, né, se isso é algo importante, o prior também tinha razão. Nossa Senhora não veio apenas pedir a oração do terço, apenas pedir para que se rezasse o terço, mas ela veio para falar de coisas importantes. E é muito lógico o recado que a aparição e os segredos, elas têm uma estrutura muito lógica, né? Então, Nossa Senhora, na aparição de julho, ela falou dos 3 segredos, que o professor André vai tratar mais adiante, né? O primeiro segredo, ele tem uma referência às almas. Então, ele fala que as crianças veem o inferno, se mostra o inferno para as crianças, e se mostra aquilo, e a guerra, como um castigo por causa da decadência moral que vinha sendo praticada. Imaginem, né? Decadência moral daquela época, né? Aqueles costumes daqueles portugueses eram recriminados com Nossa Senhora e se dizia que por aquilo se merecia um castigo. Imagina hoje, né? Depois, ela fala da Rússia, né? O segundo segredo, ele fala da Rússia, fala que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz, a guerra vai acabar, etc. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se me atenderem, terão paz, a Rússia se converterá. Se não, né, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo e os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer e assim prossegue ao segundo segredo, né? Então, no primeiro segredo, ele fala das almas, que se as almas não, que se os costumes e que se as pessoas não se converterem, haverá uma guerra pior. No segundo segredo, ele fala das nações, ele fala da Rússia, que se a Rússia se não for consagrada a Rússia e a Rússia não se converter por causa da falta dessa consagração, ela vai espalhar as mortes e vai espalhar todos os seus erros pelo mundo. E o terceiro segredo fala da igreja, né? O terceiro segredo, o professor André Mello vai comentar mais amplamente, mas é muito lógica a mensagem de Nossa Senhora, né? Ela não tem milhões de páginas, milhões porque vão vir depois da mensagem de Nossa Senhora muitas aparições, como é costume, falsas, né? São Pedro, depois da morte de Nosso Senhor, a sombra dele fazia milagre, né? Então, por onde ele passava, a sombra. Imagina a sombra de um homem, não precisava nem o homem tocar ninguém, que a sombra dele fazia milagre. É lógico que isso gera muita raiva ao demônio, que vai produzir os seus prodígios.
Então, na época dos primeiros apóstolos, vão vir vários falsos apóstolos, falsos mágicos, fazendo prodígios, né? Simão Mago, o mais famoso deles. Então, isso é o que o demônio faz para desacreditar, para dizer, o que ele faz eu também faço. Aqui nas aparições de Nossa Senhora vão funcionar da mesma maneira. A gente vai ter Fátima e depois de Fátima, a gente vai ter um monte de falsas aparições do mesmo jeito, meio apocalípticas, falando de castigos, de comunismo, E essas aparições são o quê? São as fake news do diabo. Justamente, ele vai fazer coisas parecendo verdadeira, mas como se falsifica uma moeda, né? Quando você falsifica uma moeda, você desacredita a moeda verdadeira também. A pessoa, quando pega a moeda verdadeira, fica em dúvida. Será que é ou não é? Será que foi isso? Mas tem aquela também. Assim também, as sucessivas aparições que vêm depois de Nossa Senhora de Fátima. Aqui, diferente dessas outras tantas falsas aparições, a mensagem de Nossa Senhora é muito precisa. Ela não é brumosa, ela não carece de interpretações mirabolantes. Ela falou, vai ter guerra. Ela falou isso, aquilo, a Rússia. Falou de um Papa que nem existia, Pio XI. Né? Pio XI aqui, a gente estava ainda no reinado de Bento XV. Tá? E essa questão da igreja, né? Por que esse último segredo vai tratar da igreja? Porque assim como o comunismo vai surgir, e isso vai ser um eixo do século XX, né? Vai ser uma coisa bem péssima para todo o século XX, no século XX a gente vai ter uma coisa pior que o comunismo, que é a ascensão do modernismo. E tinha acabado de morrer São Pio X. São Pio X, que foi uma grande luz para o século XX, que escreveu a Pascendi, que condenou todo o modernismo que crescia na igreja, ele vai perder campo com a eleição de Bento XV. Bento XV era o principal adversário, o Papa Bento XV era o principal adversário de São Pio X. Né? E ele justamente, apesar das tentativas do cardeal Meridor Varo, que era secretário de Estado do Papa São Pio X, ele vai conseguir ser eleito e vai dizer que aquilo que São Pio X fazia era demais. E abriu a igreja, né? Vai ser a abertura da igreja a toda a ação dos modernistas. E por isso que Nossa Senhora vem justamente nesse momento. Ela aparece em 1917, justamente, que é o ano da ascensão do comunismo, mas também o ano em que estava no poder Bento XV, que vai ser a grande porta do modernismo. Então ela vem para avisar, né? Aqui, ferirei o pastor, a fala de Nosso Senhor, e as ovelhas se dispersarão. Os três segredos, eles têm relação, porque a igreja ferida vai provocar esse descaminhamento das nações, que vai provocar a grande decadência moral que a gente colhe os frutos hoje. Né? Então, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela é muito para aquilo que aconteceu no nosso século. Particularmente, falando aí sobre o contexto histórico, né? Ela vai tratar da Rússia. Por que da Rússia? Porque é o último passo do homem na frente da apostasia. Isso que eu já comentei quando eu falei da aula sobre a Ucrânia e a consagração da Rússia, mas como conclusão, né, a apostasia dos anjos, ela vai ser momentânea, né? Ela vai se dar num só momento. A apostasia dos homens, ela não vai se dar num momento só. Ela vai ser como é a ação dos homens. Então, os homens, eles caminham, eles dão passos em direção ao fim. Tanto é que a nossa salvação, Deus a cobra no fim de uma vida. Né? Então, a gente caminha para um determinado lugar, diferente dos anjos que decidem aquilo que eles querem, porque eles não têm matéria, têm uma visão claríssima das coisas e não por partes, de uma vez só. A apostasia dos homens,
ela é feita de passos. Portanto, a apostasia dos homens se dá na história. A apostasia dos homens, ela vai sendo construída na história. E é isso que a gente vê na Revolução Comunista. A Revolução Comunista é esse último momento da apostasia, né? Da apostasia que começou com a rebelião de Lutero. Aqui a gente vai ter o rompimento completo com a igreja, com nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, né? O homem vai se declarar ateu. E esse ateísmo que o comunismo vai pregar, ele vai ser colocado em prática na moral, ele vai ser colocado em prática nos costumes, né? Marx, essa aqui, Marx vai seguir Hegel, né? E isso aqui é de Hegel. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. Quer dizer, a religião é uma droga, ela não serve para nada, ela só serve para enganar o povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é exigência de sua felicidade real. A gente precisa abolir a religião, a gente precisa destruir tudo. E eles vão cumprir essa agenda, né? Os russos, quando a Revolução Russa na Rússia vai ser instaurada, eles vão destruir todas as igrejas, ainda que sejam ortodoxas, confiscar os bens das igrejas, proibir a educação católica, prender aqueles que fossem cristãos, não precisavam ser católicos, mas simplesmente cristãos, são 20 milhões de cristãos presos, a Ucrânia vai ser particularmente massacrada por causa do catolicismo, né? E vai ser abolida a religião. Isso que você vai se fazer na Rússia vai ser feito em todos os demais regimes onde o comunismo se instaura. Isso que vai ser na Rússia vai ser feito onde o comunismo se instaura institucionalmente ou culturalmente, né? O comunismo, ele é que nem água e fogo em relação à crença em Deus. Então, o comunismo exige o ateísmo. E o ateísmo é esse último degrau da apostasia, né? Na Idade Média, isso aqui é do Papa Pio XII, né? Na Idade Média a gente vai ter, ele comenta que a Idade Média tinha consideração e crença em Deus, em Cristo e na igreja. Na Reforma, Lutero vai dizer que não, tudo bem, Deus e Cristo sim, a igreja não. A Revolução Francesa, ela vai negar Cristo também. Só o ser supremo. Cristo não, igreja não. E o último passo vai ser a Revolução Russa, que vai abandonar também a Deus, não a Cristo, não a igreja. Eles vão fazer como Claudel vai formular naquele poema sobre a Guerra Civil Espanhola. Tragam o petróleo, queimemos Deus, vai ser uma libertação magnífica. Então, o comunismo é o último degrau. Não tem mais onde descer. Eles vão jogar a humanidade no ateísmo. A Revolução Comunista de 1917 é justamente o não serviam, no último grau do homem. Não serviremos, não temos mais nada, temos uma liberdade total, Deus não existe. E é justamente no fim, nessa grande apostasia, eu não estou falando que ela é a grande apostasia do Apocalipse, se bem que Fátima, como disse o Papa Paulo VI, tem relação com o Apocalipse. O Papa Paulo VI afirmou, né, que Fátima tem relação com o capítulo 12 do Apocalipse. E a relação é clara. O capítulo 12 começa dizendo, apareceu uma mulher vestida de sol. E depois, ele prossegue dizendo outras coisas, e um dragão gigantesco vermelho. Né? Então, faz alusão, apareceu um sinal no sol, um sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Ele faz alusão clara a Fátima, né? Que maior sinal, né? A pobrezinha da Lúcia, que pouco sabia, vai dizer, era uma senhora mais brilhante que o sol. Então, apareceu um sinal no céu e depois vai falar de um dragão vermelho. Dragão vermelho, evidentemente, no Apocalipse é o demônio, mas é também o comunismo.
É o dragão vermelho que vai aparecer devorando as estrelas, né? Jogando para o abismo as estrelas. Então, a comparação com Fátima, de Fátima com o Apocalipse, que o professor comenta e dá a explicação, de que são os bispos. As estrelas que vão cair no abismo são os bispos. Então, é muito interessante isso. Mas aqui, historicamente, a gente tem esse último capítulo. Né? A gente tem essa apostasia do homem. O homem chegou no fim. Daqui não dá mais para ir. Além disso, né? Não tem como negar mais a Deus do que o comunismo fez. E esse comunismo que se espalhou. Por isso que é muito interessante o ano da aparição. Nossa Senhora marcou 1917. Foi o ano que se realizou a Revolução Comunista. E é o ano que se realizou, porque também foi durante os meses, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então ela vem, por assim dizer, nesse limite, né? Nesse limite que o homem chegou e que agora a gente colhe as consequências. Né? Nós aqui, particularmente no Brasil, não somos comunistas, mas a ideia de que não tem que se seguir a nada, que eu posso fazer o que eu quero, que eu posso ter qualquer orientação intelectual, sexual, é o que impera hoje na nossa sociedade, fruto disso. Né? Então, Nossa Senhora vem como um remédio a tudo isso, né? Como para dar um remédio a tudo isso. Aqui eu termino com o trecho do professor, que é muito claro a respeito disso, num trabalho que ele está no site do FLOSS. A Reforma negou a Igreja, fez de cada protestante a Igreja. A Revolução Francesa negou a Cristo, fez de cada cidadão o Verbo, o Cristo, a verdade. A Revolução Russa negou a Deus, fez de cada homem Deus. A Revolução Russa foi ateia. Para ela, nada vale, nem a Igreja, nem Cristo, nem Deus. O comunismo é a suprema apostasia que coloca o homem no lugar de Deus. Ela foi o triunfo da impiedade, foi a instauração da cidade do homem, triunfante no mundo sobre a forma do humanismo. Foi o triunfo do antropocentrismo iniciado na Idade Moderna. Com a Revolução Russa de 1917, o homem se fez Deus. E é o que a gente vê hoje. Né? Cada homem tem as suas leis, as suas regras, as suas medidas. Nossa Senhora de Fátima veio justamente dar o remédio e combater tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. São Bento e São Nobre. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.